Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças, né? Em busca da felicidade. Hoje nós já falamos sobre os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje nós vamos dar sequência falando sobre os misericordiosos. Então, quem achou aí, dá um amém, diz amém. Amém. Pecado, perderam a oportunidade. Vamos de novo. Quem achou aí, diz amém. Amém. Isso, glória a Deus. Mateus 5, vamos ler todo o texto. Mateus 5, de 1 a 12. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Hoje nós vamos refletir então sobre o versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Nós falamos, dos pobres de espírito, aquele que se esvazia de si mesmo, que entrega todas as suas decisões, os seus desejos a sua vida diante do Senhor. Falamos sobre os que choram, serão consolados, mas chorar por quê? Choram arrependidos, tristes pelo pecado, mas choram em arrependimento diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes, aqueles que sabem que a sua maior riqueza não está neste mundo ou nesta vida, mas sim que a sua maior riqueza é o Senhor, está no Senhor. No último domingo falamos sobre os que têm fome e sede de justiça, mas são aqueles que sabem que somente em Deus serão saciados. E hoje vamos falar sobre sermos misericordiosos. O discípulo de Jesus, aquele que tem realmente interesse em ser um homem que agrade a Deus, é misericordioso. Nós vamos ver que sermos misericordiosos segundo a vontade de Deus, nós vamos entender que todos nós somos necessitados da misericórdia do Senhor. E se queremos alcançar misericórdia, nós precisamos, no mínimo, exercer, praticarmos este ministério que é tão lindo, que é a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. A expressão grega, a palavra grega para misericórdia, ela se traduz em ter compaixão de coração, miserê de cardia, compaixão de coração, é lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. A expressão no hebraico, ela traz a ideia da capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente possamos ver com os seus olhos, pensar com a sua mente e sentir com o seu coração. Olha como exercer a misericórdia não é algo simples, não é só apenas sentir pena, sentir piedade do outro, é algo que vai além, é sentir a sua dor. E nós vemos Jesus ensinando isso aos seus discípulos. Quer ser bem-aventurado, quer ser feliz? Chore com os que choram, se alegre com os que se alegram, mas exerça a misericórdia. No Novo Testamento, quando falamos em misericórdia, a palavra está ligada diretamente a esmolas, à caridade, ao cuidado com os pobres. Misericórdia é ver uma pessoa sem alimento e lhe dar comida, é ver uma pessoa solitária e lhe fazer companhia, é atender às necessidades e não apenas senti-las. Exemplo, quando você vê um irmão, vou colocar para ser bem íntimo, não vou nem falar dos de fora, mas para ser bem íntimo. Você vê o seu irmão lá na igreja,
passando uma situação difícil, complicada, talvez até com o armário vazio, com uma conta de luz para pagar, e aí você vai lá e conversa com ele, bate um papo, e ele te explica, né, olha, a situação está complicada e tal, e você vira para ele e fala assim, tá bom, irmão, vou orar por você. E aí você vira e nem orar, você acaba não fazendo nada. Ter misericórdia, ser misericordioso, vai além do simplesmente tá bom, irmão. Mas é assim, se colocar à disposição e falar assim, poxa, o que eu posso fazer por você? Vamos orar aqui, mas eu quero te ajudar, eu tenho condição de pagar essa conta, deixa eu pagar essa conta. Eu tenho condição de ir lá no mercado fazer uma compra, vamos fazer essa ação. Irmãos, nós não estamos aqui falando de boa prática, de boa ação, para conquistarmos alguma coisa, não. Mas é demonstrar o amor de Deus nas nossas vidas, ao próximo, é agir. Não é ser crente apenas no domingo ou diante de uma live. É ser crente dia a dia, em todo o tempo. A misericórdia é uma qualidade divina pela qual a compaixão nos afeta de modo suficientemente profundo para nos fazer procurar aliviar o sofrimento do próximo. Olha que coisa. É você se colocar naquela situação. Irmãos, estou falando aqui o que Jesus está nos ensinando. Não é fácil hoje em dia nós fazermos isso. É compaixão ativa por aqueles que sofrem. É se colocar mesmo no lugar. Outro dia eu falei aqui sobre empatia. É algo ainda mais forte do que empatia. Lembram-se lá do texto do bom samaritano? O bom samaritano achou o judeu ferido na estrada de Jericó e lhe demonstrou uma bondade inesperada. Porque o bom samaritano, ali na parábola que Jesus coloca, o bom samaritano ele trata de um judeu, que teoricamente e historicamente eram inimigos. Veja bem, precisamos agir semelhantemente desta forma. O misericordioso também descreve a pessoa que perdoa o malfeitor, que pratica o mal sofrido pelo inocente. É, portanto, a disposição de oferecer perdão àqueles que podem ou não merecê-lo. Está começando a ficar difícil. Mas é isso que o Senhor espera de mim e de você. E nós vamos ver exemplos aqui, exemplos clássicos. Por exemplo, vamos lá para o Salmo 103, versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Deus é quem nos oferece o melhor exemplo. O Salmo 136, ele repete 26 vezes a expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, irmãos. Paulo explica a maravilha da salvação em decorrência da rica misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estávamos totalmente lá, queimando no inferno. Efésios 2, de 1 a 5 diz, né? Ele quem? Jesus. Ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos quais andamos no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Isso é misericórdia. É olhar para mim e para você e saber que o nosso destino é o inferno, mas por amor, por sentir esta preocupação, por se colocar, poxa vida, o André não ia aguentar o inferno. O André não merece o inferno. Vou então enviar Jesus, o meu filho, o único filho, para livrá-lo do inferno. É isso que é graça, isso é misericórdia. Inclusive, nós vemos que o amor, ele se transforma em misericórdia no instante que ele cria compaixão e se traduz em ações que visam solucionar o problema do necessitado. Olha Deus olhando para mim e para você e vendo, esses pobres coitados, esses miseráveis pecadores precisam da minha graça para serem libertos das garras de Satanás. Eles precisam da minha graça para virem ter a vida eterna. Eles precisam de misericórdia. E Ele envia Jesus para estar conosco e fazer-nos, Ele fez de Jesus
o nosso caminho. Ele fez de Jesus o princípio. Ele fez de Jesus a principal forma de chegarmos ao céu. Aliás, Jesus, o único caminho. Vejamos o exemplo de Jesus. Falando em Jesus, nós vemos em Jesus o maior e principal exemplo de misericórdia. Olha só, Jesus andou com os doentes, Jesus curou os doentes, Jesus alimentou os famintos, Jesus abraçou as crianças, Jesus foi amigo dos pecadores, Ele tocou os leprosos. Hoje em dia tem pessoas que não estão tocando um aos outros por causa da pandemia. Não estou aqui falando que devemos tocar, não, pelo contrário. Precisamos fazer o que a liderança e o pessoal do Ministério da Saúde indica. Mas Jesus, ele não pensou duas vezes em tocar os leprosos. Ele fez com que os solitários se sentissem amados. Ele consolou os aflitos e muito mais ele fez. Bom, podemos notar que o maior gesto de amor e misericórdia foi morrer no meu e no seu lugar por conta dos nossos pecados. Ora, se vimos há pouco, né, que a misericórdia é a capacidade de entrar em outra pessoa, até que praticamente possamos ver com seus olhos, né, pensar com sua mente e sentir com o seu coração, nós vamos ver que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele fez no passado e está fazendo aqui nesta noite. Jesus, ele se encarnou. Aí a gente pode pensar, né? Mas Jesus era Deus. Não. Ele encarnou-se, ele se desfez da sua glória, foi gerado no útero de Maria, nasceu, viveu, passou por todas as situações que nós também passamos, né? Não pecou e morreu no meu e no seu lugar. Ou seja, tudo que eu e você passamos ou passarmos, Jesus tem experiência. E Jesus tem experiência ainda maior, porque ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Sofreu, foi insultado, humilhado, mas foi um homem misericordioso. E a sua misericórdia nos traz vida hoje. Aleluia, é a misericórdia do Senhor. Não podemos esquecer que somente os discípulos de Jesus, aqueles que verdadeiramente se espelham nele, conseguem exercer a misericórdia. Por quê? Como acabamos de falar aqui, não é fácil ser misericordioso. Hoje nós vivemos numa geração que é egoísta, que está olhando apenas para si. Então, para ser a pessoa que é misericordiosa, ela tem que querer muito parecer-se com Jesus. Por isso que eu entendo que as bem-aventuranças são apenas para os interessados. Quando o texto começa dizendo, né, os seus discípulos pararam para ouvir, isso não foi só os 12, né, eu já expliquei isso aqui, foram para toda aquela multidão, dentro daquela multidão, aqueles que verdadeiramente queriam ouvir, queriam ser como Jesus. E por isso que Jesus está nos ensinando, quer ser como eu? Ande, seja uma pessoa que ande, que agrade a Deus, faça o que está aqui. Aqui é o manual do bom discípulo. O exercício da misericórdia com os necessitados é uma graça que Deus nos dá. Não se trata de fazer um favor às pessoas. É um ministério que Deus dá a todos. Inclusive tem um livro do Tim Keller, muito interessante, que fala, né, sobre o ministério de misericórdia. Tim Keller, ele mostra que cuidar de pessoas necessitadas é tarefa de todo cristão. É uma tarefa tão fundamental como evangelismo, como adoração, como devocional, como discipulado. O ministério de misericórdia faz parte da nossa vida, deve estar integrado às nossas atitudes. Claro, vivemos num tempo que a misericórdia parece ter desaparecido da terra. Por quê? Hoje a gente vive numa situação que a gente pensa que se nós formos misericordiosos o tempo todo, as pessoas vão abusar da gente. Sim, é verdade, nós sabemos disso. Muitas vezes nós somos egoístas e erramos por isso. Porque tão preocupado que ficamos em não sermos abusados ou enganados ou enrolados, que a gente vai para o outro extremo, a gente não ajuda ninguém, a gente não faz nada. Sejamos criteriosos, mas sejamos misericordiosos. Nós precisamos, se queremos andar como Jesus andou, queremos fazer a diferença na sociedade, nós precisamos ser misericordiosos. Os misericordiosos têm motivo para esperar misericórdia da parte de Deus. O discípulo é misericordioso porque é salvo, e não o contrário.
Nós não demonstramos amor ou ajudamos outras pessoas para sermos salvos. Pelo contrário, nós já fomos salvos e por isso devemos mostrar o amor de Deus ao próximo, seja ele com qualquer coisa. Se é o amor do Senhor que precisamos demonstrar, seja em qualquer atitude. Nós vamos ver em Mateus, por exemplo, Jesus falando, né, que feliz, bem-aventurado é aquele... Bem-aventurado não, ele fala assim, né? Aquele que serviu ao meu discípulo um copo, ainda que seja um copo d'água fria, terá galardão no céu, terá uma recompensa. Olha que coisa interessante. Hoje quando eu era moleque lá na Coab, a gente jogando bola, a gente acabava o futebol, a gente ia na casa dos outros pedir água, né? Dá um copo d'água, o pessoal dava. Hoje não tem mais isso. Sabe por quê? Se falar, for bater lá na minha porta pedir água, eu chamo a polícia, não é isso? Está todo mundo cabreiro com tudo. Ah, não vou dar água não, porque se eu der água é capaz de eu abrir o portão para dar água, ele vai entrar aqui e vai roubar meu carro. Está todo mundo preocupado com tudo. E esse medo, essa tensão, vai nos levar ao egoísmo, porque aí a gente não faz nada e não ajuda ninguém. A gente vai ajudar somente o amigo aqui. A gente aqui se ajuda. Mas e aquele lá que fechou, que bateu no nosso carro, que brigou com a gente aprontou? A gente precisa ajudar esses aí também. A gente precisa demonstrar o amor do Senhor lá. A gente precisa ser misericordioso lá. E isso não é fácil. Somente aqueles que querem verdadeiramente andar como o Senhor andou, ser uma pessoa que tem uma vida que agrade a Deus, esse vai lutar para andar, para fazer do ministério de misericórdia algo na sua vida. O misericordioso, ele cuida do próximo sem esperar nada em troca, porque já tem tudo o que precisa, Jesus Cristo. Por isso que eu digo, esse texto é um texto para crente. Agora, toda pessoa que confessou seus pecados, que confiou no Senhor Jesus como Senhor misericordioso, Salvador misericordioso, não tem a menor esperança. Quem não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem a menor esperança de receber misericórdia da parte de Deus. Pode ser a pessoa mais boazinha desse mundo, possa ter distribuído toda a sua riqueza aos pobres, ir lá na minha casa e trocar meu carro, fazer a reforma da casa do Alex, arrumar um emprego para o Flávio, pode ser a pessoa mais charmosa, cheia, está jorrando nota de 100 por aí, se não passou pela cruz, não receberá a misericórdia do Senhor. Você pode ser a pessoa mais bondosa desse mundo, você precisa do Senhor Jesus. E se você ainda não tem o Senhor Jesus na sua vida, ainda é tempo de fazer esta escolha. Receba o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Torne-se um discípulo do Senhor. Os misericordiosos praticam a misericórdia para seguirem o exemplo de Jesus. A compaixão que Deus sentiu pelos pecadores motivou o plano de resgatar os que estavam mortos em pecados e delitos, que somos nós, que diz lá em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vocês mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Olha aí, a compaixão de Deus te salvou, a misericórdia de Deus te levou a Jesus Cristo, te levou à morte de Jesus Cristo para nos remir dos pecados. A realização dessa história de compaixão, divina, encontra-se na cruz, está lá. As agonias da morte voluntária de Jesus Cristo não tinham outro motivo senão a sua misericórdia. Foi o mesmo sentimento que arrancou do coração de Jesus a seguinte petição: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Conseguem visualizar a cena? Jesus, depois de sofrer, de ser espancado, humilhado, crucificado, ele olhar para as pessoas que estavam fazendo mal a ele e ainda pedir ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje, por muito menos, por muito menos mesmo, a gente já arrisca a pessoa da nossa vida. Hoje, por muito menos, a gente já deseja o mal da pessoa. Ah, aquela pessoa pisou no meu pé, ai, que queria cavasse, abrisse um buraco e essa pessoa sumisse da minha frente. Olha, já pensou se Jesus fizesse isso conosco? E eu me incluo nesse pacote. O Senhor precisa tratar muitas coisas nas nossas vidas. Os misericordiosos alcançarão misericórdia da parte de Deus, pois ser misericordioso agrada a Deus.
Eles receberão de Deus o que deram aos outros. Então, se você deu amor, você vai colher amor. Não se preocupe. É a lei da semeadura. Não tem jeito, não é isso? Não é a lei? É a lei. É a lei, Flávio. Glória a Deus. É a lei. Pode se preparar para cantar essa música qualquer dia aqui, porque os nossos ouvintes querem ouvir. Com os adolescentes. É a lei. Os misericordiosos receberão galardão. Ah, que bênção! Os misericordiosos receberão galardão. Os cristãos que têm compaixão dos menos favorecidos e piedade dos que sofrem têm a garantia da felicidade eterna. A misericórdia de Deus está prometida. Não são as nossas obras que nos levam ao céu, mas nós levaremos as nossas obras para o céu. A salvação é pela graça, pela fé, sem as obras, mas a fé salvadora nunca vem só. A fé nos justifica diante de Deus, mas as obras nos justifica diante dos homens. Eles vão ver que você é uma pessoa diferente quando você demonstrar através das suas ações e das suas atitudes Jesus Cristo na sua vida. É aí que está a diferença. O galardão é uma espécie de retribuição, quer dizer, recompensa. É a recompensa que será distribuída aos salvos, logo após a vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Pois é necessário que todos sejam apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do seu corpo, de acordo com o que praticou, bem ou mal. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:10. Apenas as obras que sobreviverem ao fogo de purificação de Deus vão ter valor eterno e serão dignas do galardão. Aquelas obras preciosas são conhecidas como ouro, prata e pedras preciosas. E essas são as obras que foram construídas sob o alicerce da fé em Cristo. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Mas eu quero dizer uma coisa. As nossas obras demonstram o que Deus está fazendo na nossa vida. Já pararam para pensar? Eu conheço alguns, Renato também, talvez vocês conheçam, aquelas pessoas que não são apegadas de modo nenhum aos bens materiais, às vezes dá até raiva, de tão desapegado que a pessoa é. Nós conhecemos vários. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso, porque por natureza, nós somos sim, a gente vê aquela coisa e fala assim, nossa, isso é meu. Mas nós conhecemos, e tem sido bom para mim conhecer e andar com essas pessoas nos dias de hoje, de ver pessoas passando até alguns apertos financeiros, mas não deixam de ser ajudadores do ministério, ajudadores de pessoas, né? E com isso tem mostrado Jesus Cristo a muita gente. Essas obras serão vistas, não vão passar despercebidos, não. 1 Coríntios 3, de 11 a 15, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém constrói sobre esse alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá juízo, mas será salvo. Olha que texto interessante. Está falando de crente, não está falando do ímpio. O tribunal de Cristo vai ser depois que o Senhor vir buscar a sua igreja. Os salvos estarão diante de Cristo para pesarmos aí as suas obras. Seremos avaliados e analisados pelas nossas obras. E aí nós podemos, imagine, diante desse dia, você lá na frente, no grande tribunal de Cristo, Deus olhar as nossas atitudes, aí Ele vai falar assim, né? Poxa vida, Senhor, eu não fui uma pessoa legal, eu não ajudei tanta gente como eu poderia ajudar, eu não dei atenção para tanta gente como eu poderia ajudar, porque eu estava sem tempo, estava vendo TV, eu estava no Facebook, né? Eu estava no isolamento na pandemia, então como eu não podia sair de casa, não fiz nada. Mas a pandemia é de fevereiro para cá, né? Vamos pular para trás, novembro para cá. Novembro já começou lá na China, um Huawei e tal.
Tá de novembro para cá, então ninguém podia fazer nada. Mas e antes, pecador? E antes? O que você fez? Não fez. Ah, Senhor, foi o namoro, foi a escola, foi a faculdade, eu não tive tempo de demonstrar nada. Sei lá, eu estava com a namorada. Eu quero ver qual é a desculpa que você vai ter diante do Senhor nesse dia. Mas você pode também chegar lá no céu diante do Senhor, enquanto você está sendo questionado, enquanto está sendo mostrado se as tuas obras estão passando pelo fogo, estão prevalecendo. Imagina chegar uma multidão de anjos lá no céu, de pessoas e olharem para você: Alex, é você? E você olhar assim: sim, sou eu, mas e você? Ah, eu sou aquele que uma vez você passou lá na estação de trem e me entregou um folheto e falou que Jesus me ama. Aquele dia eu entendi que eu precisava de Jesus e por isso eu estou aqui no céu hoje. Michele, eu estava vendo você cantando outro dia lá na escola e o Espírito Santo tocou a minha vida quando você cantou e por isso eu estou aqui no céu hoje. Irmãos, é isso que nós precisamos esperar, é isso que nós precisamos desejar e desenvolver nas nossas vidas, ações que glorifiquem a Deus, ações que quando chegar lá no céu você vai dizer o quê? Valeu a pena. Você não vai ficar só cantando aqui, Flávio, vai valer a pena, vai valer a pena. Não, você vai chegar lá no céu, e quando você vê aquelas pessoas, drogados, que saíram das drogas por causa do que você pregou o Evangelho, os drogados que estavam na clínica quando você estava cantando, você vai chegar lá no céu, e você vai olhar e vai falar: sim, valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício para pregar o Evangelho, valeu a pena dividir uma marmita com alguém na rua, valeu a pena demonstrar o amor do Senhor, valeu a pena. Tiago 1,27 diz, que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Atribuir pureza às ações que beneficiam os necessitados indica que se trata de ações que não receberão muito reconhecimento nesta vida. A gente sabe disso. A gente vive numa geração, principalmente dentro das igrejas, que o pessoal só quer trabalhar, só quer fazer coisa que seja notada pelo público. Não é isso? Vocês que são do louvor, qual ministério que existe a maior briga dentro da igreja para se participar? É do louvor. Porque o pessoal está diante da câmera aqui, Agora aquele ministério de limpar banheiro, ninguém quer. O ministério de abrir porta para o pessoal lá na rua, lá na hora da chuva, ninguém quer. O ministério de arrumar cadeira, ninguém quer. O ministério de limpar a igreja, ninguém quer. Agora no dia da ceia, que está o pastor lá, o pastor presidente lá na igreja, nossa, é aquela briga, né? Fica 150 diáconos brigando para ver quem vai distribuir o negocinho lá para o pastor ver. Para com isso, gente. Nós precisamos entender que nós vivemos, agimos, pensamos, trabalhamos, fazemos tudo para a glória do Senhor. E não adianta estarmos atrás do reconhecimento humano. Precisamos fazer as coisas que agradam ao Senhor, porque Ele está observando você. O Senhor não vai deixar passar nada batido. Deus está vendo tudo, como eu mencionei aqui em Mateus 10:42. Aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum, perderá a sua recompensa. Não são ações que insuflam o orgulho humano, mas não passam despercebidas por Deus. Irmãos, nós precisamos fazer algo que agrade ao Senhor. Faça tudo o que puder para a glória do Senhor. Mas eu não sei fazer nada. O mínimo que você fizer, Deus não vai deixar passar batido. Os valores do reino são distintos do mundo. A alegria eterna dominará os que, por amor a Cristo, servem humildemente os que não têm condições de cuidar de si mesmo. Jesus foi misericordioso para que, seguindo o seu exemplo, seus discípulos sejam misericordiosos. Eu quero concluir aqui, neste momento, te levando a esta reflexão. Faça tudo para a glória dele, mas seja um verdadeiro discípulo. Pague o preço, vai valer a pena.
Seja um homem segundo aqui, ó, Jesus tem nos ensinado. Esse é o manual, começa aqui, ó. Começa em Mateus 5, vai até lá no final do capítulo 7, lá o Sermão do Monte, né? Mas aqui nós vamos ver as bem-aventuranças que começam justamente nos dando um manual, nos ensinando a sermos os discípulos verdadeiros de Cristo, aqueles que agradam a Deus. Aqui nós temos o manual. Com esta mensagem, ser misericordioso. Eu não estou aqui fazendo apologia à teologia das boas obras, não, muito pelo contrário. Mas eu estou aqui pregando o Evangelho, que te leve a ser um discípulo nos padrões de Cristo. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Que Deus abençoe sua vida.